Olá! Para continuar os conteúdos de álgebra, precisamos conhecer um pouco mais de aritmética. É necessário saber potenciação e suas propriedades, e que veremos nesta apresentação. Para facilitar a compreensão, usamos alguns conteúdos algébricos, de fácil entendimento. Apenas notações com letras, representando variáveis, que já vimos no primeiro vídeo de álgebra que foi sobre monômios. Um número que repetidamente é multiplicado por uma certa quantidade de vezes por ele mesmo, é potenciação. Veja na tela, o número A chamamos de base, e o número B chamamos de expoente, que indica quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. No exemplo apresentado, temos a base 2, elevado ao expoente 4. Significa a multiplicação de 2 por 2, o resultado por 2, e novamente o resultado por 2, completando 4 multiplicações indicadas pelo expoente. O resultado final é 16. Portanto, dizemos que 2 elevado ao expoente 4 é igual a 16. Podemos multiplicar ou dividir potências que tenham as bases iguais. Repito, somente as que tenham as bases iguais. E também, somente as operações de multiplicar e dividir. A multiplicação se processa com a conservação da base e a soma dos expoentes. É fácil perceber por que é assim. Veja o exemplo na tela. Na divisão também conservamos as bases, mas subtraímos os expoentes. Já mostramos muitas vezes que divisão é fração, e nada melhor que mostrar como dividir potências de mesma base por meio de frações. No exemplo apresentado, 2 elevado a 4, dividido por 2 elevado a 2, pode ser expresso por uma fração, de numerador 2 elevado a 4 sobre o denominador, 2 elevado a 2. Costuma-se também descrevermos uma potência, utilizando para descrever o expoente, com números ordinais. Exemplos: 2 elevado a 2, ou 2 elevado à segunda potência. 2 elevado a 4, podemos dizer, 2 elevado à quarta potência. 10 elevado a 10, será 10 elevado à décima potência. É comum também, utilizarmos as expressões elevado ao quadrado, quando o expoente for igual a 2. Ou elevado ao cubo quando o expoente for 3. Há algumas propriedades em potenciação, que devemos prestar atenção. Potência de base igual a 0, será sempre 0, qualquer que seja o expoente. Porque 0 multiplicado por 0, o resultado sempre será 0. Mas, é impossível a potência de base 0 com expoente 0. Não é definido. Potência com base fracionária, quando a base está dentro de um só parênteses. Significa que, tanto o numerador quanto o denominador estão elevados ao mesmo expoente. Então podemos escrever que o numerador é uma potência, sobre o denominador, que também é uma potência, elevados ao mesmo expoente. O exemplo apresentado na tela mostra um número representado por uma fração, 2 sobre 3, que aparece entre parênteses, é a base da potência de expoente 4. Pode ser expressa por uma fração cujo numerador é 2, elevado a 4, e o denominador é 3 elevado ao expoente 4, também. Em outras palavras, a potência de base fracionária é a potência representada pelo numerador, sobre a potência representada pelo denominador, ambos elevado ao mesmo expoente. No processo da operação, de divisão de potências de mesma base, vemos algumas características que devemos observar com atenção. Vimos que a divisão entre duas potências de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Essa diferença de expoentes pode resultar um número positivo, ou nulo, ou negativo. Veja na tela o que pode acontecer com os expoentes b e c. Se b menos c for positivo, a base da a elevada ao expoente n é o resultado.
Se b menos c for zero, a base a elevada a zero é o resultado. E sempre será igual a 1. Visto que, se b e c são iguais, o numerador e o denominador são iguais também, portanto a fração será igual a 1. Se b menos c for negativo, o expoente será também negativo. O expoente negativo representa uma fração com numerador 1, e denominador representado pela potência com expoente igual à diferença dos expoentes. Neste caso, a fração de numerador 1, sobre o denominador de base da a expoente n, que é a diferença entre b e c. Veja os exemplos nesta página. Atribuímos a n igual ao resultado da diferença entre os expoentes, do numerador menos o denominador. N maior que 0. Significa que o expoente do numerador é maior que o expoente do denominador. O resultado é a base elevada ao expoente n, isto é, n2 elevado ao expoente 2. O segundo exemplo, quando n é igual a 0. Os expoentes são iguais. A fração tem numerador e denominador iguais, de mesmo valor, e é evidente ter o resultado igual a 1. Então, toda vez que encontrarmos expoente 0 e base diferente de 0, o resultado será igual a 1. O terceiro exemplo mostra n menor que 0, n negativo. Significa que o expoente do numerador é menor que o expoente do denominador. Se desenvolvermos as potências do numerador e do denominador, simplificarmos a fração, o resultado será 1 no numerador, sobre a base elevada ao expoente n positivo. Neste caso, e a fração 1 sobre 2 elevado a 2. Desta forma, sempre que encontrarmos um expoente negativo, o resultado será o inverso da potência com o expoente positivo. Propriedade de uma potência, cuja base a elevada a um expoente b, e essa potência será base para outro expoente. O que chamamos de potência de potência. Analisemos. Se a for igual a 0, nenhum dos expoentes poderá ser 0, porque 0 elevado a 0 é indefinido. Se a é diferente de 0, e b ou c for igual a 0, o resultado será igual a 1, porque qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Se a, b e c são diferentes de 0, o resultado será igual à base elevada ao produto dos expoentes. Observe o resumo das propriedades da potenciação. Você acabará usando tantas vezes essas propriedades, que não esquecerá tão fácil. No próximo vídeo, dando continuidade obedecendo a sequência didática favorável, vamos ver notação científica. Não deixe de visitar o site www.vejamathematica.com. Lá, na aba de álgebra, encontrará muitos exercícios propostos, com as soluções pertinentes, e muito mais conteúdos sobre este assunto, e sobre os outros já vistos em vídeos anteriores. Quando tiver dúvidas, visite o site, e veja também os vídeos anteriores. Não deixe de ver. Obrigado por assistir. Estes conteúdos de álgebra serão apresentados por vários vídeos curtos como este, em sequência didática apropriada para melhor aprendizado. Iniciamos esta sequência sobre álgebra, mostrando o que são monômios. No vídeo anterior, neste vimos potenciação, e continuaremos no próximo falando sobre notação científica, seguindo a sequência didática, e que atenda o ensino fundamental e ensino médio. Não deixe de ver. Inscreva-se no canal. Dê o seu like.